Olá a todos, meu nome é Eduardo Turski, sou artista visual atualmente, também sou mestrando no programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, integro a linha de pesquisa Processos Híbridos na Arte Contemporânea, com orientação da professora doutora Sandra Rey. E a partir de agora gostaria de apresentar o meu ensaio visual para o 10º Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais da UFPEL, no eixo 6, Arte e Meio Ambiente. Meu ensaio visual com o título de Relações entre Arte e Natureza, Trajetória, Contato e Atravessamentos. Esse trabalho que constitui o ensaio visual, ele traz uma relação entre processos, reflexões e modos de construção. O trabalho, ele seria justamente essa coisa que acontece entre alguns tipos de procedimentos. Um dos procedimentos, seriam as experiências no espaço aberto, a apreciação nesses lugares, uma entrega corporal perante os espaços de natureza, geralmente, percebendo elementos, percebendo itens orgânicos entre as paisagens, entre os lugares que eu percorro, sem uma definição assim a priori, de trajeto. Então esse trabalho ele tem algumas etapas de construção. Uma delas é essa vivência nesse espaço. O trabalho ele nasce nessa vivência na natureza, nessa atmosfera local, nesses itens que a casualidade, que os efeitos ali de chuva, de vento, eles vão organizar esse espaço com seus elementos, suas folhas, seus galhos, as posições que eles se encontram. Isso tem qualidade nesse início do trabalho, nessa construção inicial. Nessas trajetórias eu busco me atentar a estes elementos, a essas questões desses espaços, na intenção de registrar certas marcas. Essas marcas elas são de elementos, desses itens que constam no espaço e que eu busco, de certo modo, criar um contato com eles. Aqui no caso com um outro procedimento que seria a monotipia, que seria gravar essas marcas desses elementos no tecido de algodão cru. E o meio de transferência é uma tinta orgânica preta, feita por mim. E esses sinais gravados, a intenção não é captar uma estrutura desse elemento fidedigna, fiel. A importância maior deste contato, dessa monotipia, é justamente esse contato direto. E essa casualidade que uma certa falha, um certo desvio dessa transferência, do elemento para o tecido, da marca que o elemento gera ao tecido, nesse processo de transferência, o que interessa não é a gravação fiel deste item, mas sim as possibilidades aleatórias que ele pode sugerir, uma certa surpresa nessa transferência. E a partir dessas falhas, dessas duplicações, desses desvios nessa transferência, isso é algo importante para o trabalho, porque é aí que ele vai criar algo além desses processos óbvios assim do fazer. Nessas falhas, entre aspas, da transferência é que reside um outro tipo de caminho para o trabalho. A monotipia ela tem distintos modos de concepção, pois ela não é aqui nesse trabalho não é um procedimento rígido, assim, padronizado, porque ela é como um meio de experiências, do contato. A monotipia aqui ela é o modo que o contato se dá, o contato do tecido, deste plano que será o trabalho com o mundo físico da natureza, com a materialidade heterogênea que a natureza carrega ali nesse espaço, nessa paisagem que eu irei percorrer.
Então a monotipia ela é um meio desse contato. Logo, ela não precisará ser padrão, né? Ela vai ser de diferentes formas. Por exemplo, eu posso coletar uma marca de uma folha, né, de árvore, assim como posso usar essa mesma folha e construir diferentes camadas de gravações, né, pela monotipia. Então a monotipia tanto ela pode resgatar uma marca, né, bem próxima àquele elemento, como também eu posso criar sobreposições de marcas da monotipia, 2 ou 3 gravações, uma por cima da outra, criando uma certa textura abstraída, né, dessa marca, né, compactando diferentes etapas dessas gravações em algo outro que seria um acúmulo, né, um acúmulo que iria se abstrair enquanto imagem, né, daquele elemento. Então o elemento ele passa a ser um meio de construção de uma certa abstração também dessa imagem, né. Nessas variedades de registro dessa monotipia sobre o tecido, né, reside um impulsionamento de diferentes modos para uma outra etapa, que seria uma relação com a pintura em pigmentos terrosos, muitas vezes com a argila, né, diluída. Nessa etapa de pintura com a argila, interagindo com essas marcas que a monotipia traz, né, ela vai instituir um novo caminho, né, um novo trajeto construtivo para o trabalho. Pois a monotipia ela traz uma questão imediata de gravar uma marca geral sobre o tecido, enquanto que a argila e a pintura elas vão ser mais demoradas, com mais atitudes a serem tomadas para esse preenchimento, né? Interagindo com toda essa marca da monotipia. Só que também nessa fase de pintura ela traz uma questão que é muito cara à pintura, que é muito intrínseca à pintura, que é a autonomia que ela tem, uma autonomia formativa, né? No seu estabelecimento, sobre um plano, sobre um tecido, sobre uma tela, né? Então essa pintura em argila, ela não vai simplesmente interagir com as marcas de um elemento orgânico que foi capturado pela monotipia, pois sendo a monotipia um pouco abstraída da forma real deste item orgânico, ela vai impulsionar também um modo dessa pintura em argila se estabelecer de diferentes formas. E considerando que essa pintura, né, essa etapa da pintura, ela tem autonomia, essa autonomia vai utilizar como veículo, né, de impulsionamento para se formar essa marca que vem do item orgânico, né? Então essa marca ela impulsiona um processo formador da pintura e também ela serve como um caminho já tomado, um caminho já dado. E a pintura entra posteriormente, né, interagindo com esse caminho já tomado e captando para si, para esse caminho que ela irá tomar, umas certas diretrizes, uns parâmetros que a gravação da monotipia vai apresentar, né? Este trabalho é a manifestação desse processo que foi vivido, né? E que resultou numa construção, né? Em um resultado final, né? Há essa dialética também com as minhas intenções, né? É uma dimensão da matéria e uma dimensão de algumas vontades minhas, de alguns instintos meus ali perante essas atitudes sobre este trabalho, sobre este plano, sobre essa imagem que está a surgir, né, a partir de uma somatória de etapas, né, uma somatória de situações, de vivências, ali, de momentos. Então o trabalho ele reside nessa questão híbrida, né, nessa questão heterogênea de etapas, de tipos de processos, né, de materialidades que estão se relacionando, né, para juntas serem algo outro, né.